gestão de pessoas e seleção de pessoal, dando continuação à aula 2. Seleção de pessoal nada mais é do que a escolha do profissional que melhor se ocupará o cargo vago na organização, através de uma comparação das características, tanto pessoais quanto profissionais, do candidato, com as exigências e responsabilidades que o cargo requer. Então aqui é aquele profissional que ele vai atender os requisitos básicos da sua organização. O seu currículo preenche as expectativas, né, de perfil profissional que a empresa está buscando. Sendo assim, é durante o processo de seleção que você irá verificar se o conjunto de conhecimentos, atitudes, habilidades e não só descrito, mas também demonstrado nos testes de empregos anteriores, estes adequados ao cargo que se encontra à disposição. Então aqui é até um alerta para as pessoas que fazem o seu currículo, coloca ali muita coisa escrita e de repente pode até colocar alguma habilidade que ela não desenvolveu, pode colocar também algum curso que ela não fez, e aí quando chega lá na hora da entrevista ele é questionado sobre esses cursos, sobre essa habilidade que ele descreveu e disse saber. Tá? Existem vários métodos e técnicas que são utilizados para facilitar o processo de seleção. O primeiro é a análise das informações obtidas inicialmente. Então aqui, primeiro é currículo, é a principal forma como você é visto. Depois, ficha de emprego, documentação pessoal e profissional, que aí vai entrar RG, CPF, né, todos os seus dados pessoais. E profissional, carteira profissional também, né, número do PIS, tudo isso. Na etapa 2, nós temos a entrevista, que é o levantamento de informações, a avaliação técnica para saber se aquele profissional domina aquilo que ele colocou lá no currículo dele, a avaliação psicológica para saber se ele psicologicamente existem empresas, por exemplo, que lidam com o público. Então, assim, não adianta você ter conhecimento e não saber trabalhar sob pressão. É um exemplo. Então, você precisa saber trabalhar sob pressão em alguns dados momentos. E a empresa acaba avaliando isso. As avaliações acima podem ser feitas individual ou coletivamente. Testes de seleção, provas ou testes práticos. Tá? Então pode ser uma prova também. Vamos botar que a pessoa vai trabalhar em uma empresa de ônibus. Precisa saber o básico da matemática, né? Vai trabalhar em uma farmácia. Ela pode ser questionada se ela sabe, no caso, a classificação dos fármacos. Então isso é conhecimento prático e técnico. Ela pode fazer uma provinha lá de como atender as pessoas, né? E aí dentro dessa etapa a gente tem prova ou teste de conhecimento, exames médicos e testes físicos, teste e avaliação psicológica, dinâmicas. 4. Levantamento das informações, antigos empregos, onde a pessoa trabalhou, né? Referências pessoais, isso conta muito, já que uma pessoa que ela tem um histórico de um bom profissional, isso aumenta o conceito dela na empresa que ela vai trabalhar. De repente ela não foi mandada embora, foi a empresa que fechou, né? Então, a outra empresa também vai avaliar isso. Por que esse profissional ele foi enviado embora, né? O que aconteceu? Algumas empresas avaliam isso sim. Vai lá, dá uma olhada na carteira, ver quanto tempo você trabalhou, ou no contrato. É através das técnicas e informações acima que se permite avaliar se os candidatos estão aptos ao que a organização precisa, permitindo ainda que possa fazer um perfil de profissionalismo deste candidato. Etapas da seleção do currículo. Então, assim, o currículo quando chega lá, ele é entregue na recepção ou entregue por e-mail. O que acontece depois? Para onde que ele vai, né?
O currículo é utilizado para a apresentação do funcionário nas organizações em que deseja disputar o emprego, pois o candidato deve entregar à empresa todos os papéis que está a lhe pedir. Deve preencher o formulário que a empresa fornecer, certificando-se de que todas as informações ali colocadas sejam verdadeiras, pois a empresa pode pedir comprovação desses dados. Então, nunca faltar com a verdade, né? Sempre ser verdadeiro. Um currículo bem elaborado facilita o trabalho de quem vai selecionar os candidatos. A qualificação como formação acadêmica, cursos de idiomas, entre outros, conta pontos. Porém, vale lembrar que as experiências e realizações em outras organizações também contam pontos. Existem empresas que querem uma formação acadêmica de nível superior, né? E outras não. Outras querem apenas que a pessoa tenha ensino médio, um curso técnico e experiência, porque a experiência atesta que você vai saber desenvolver aquela atividade. Entrevistas. Nessa etapa, é muito importante manter o contato pessoal com o candidato. Por quê? Para conhecê-lo melhor e assim obter informações. Tá? E obter informações. Vamos dar uma aumentada aqui. Passa para cá. Peraí. Complementares. Opa, aumentar um pouquinho a página. Aí. Complementares do currículo. A entrevista é um dos momentos mais importantes no processo seletivo, tanto para o candidato como para a organização, pois é neste momento que o candidato tem a chance de demonstrar seus talentos e conquistar a vaga desejada. Já a organização tem neste momento a chance de testar o candidato e confiar a veracidade das informações disponibilizadas no seu currículo. Tem gente mentirosa, a gente sabe, né? Ou pessoas desesperadas também, que saem botando ali que fala inglês, que fala em espanhol, francês, alemão, fala que já morou até fora do país, e aí na hora que vai comprovar, ele sabe muito mal falar o português. Uma entrevista é composta de avaliação técnica, tá? E avaliação psicológica. O que vai pedir na avaliação técnica? Com o intuito de analisar o domínio do candidato na área de atuação do cargo. Então, às vezes a pessoa chega lá, coloca um certificado de eletricista, coloca aquele eletricista no currículo. Aí chega lá, ele não sabe fazer nada de elétrica na prova técnica. Então, ele não vai passar no processo de seleção, né? Tem muita gente que vai colocar que é profissional nisso, naquilo, vai até apresentar um certificado, mas não vai saber desenvolver a tarefa. Avaliação psicológica. Através deste teste, é possível analisar as atitudes culturais, aspectos éticos, comportamentais e determinadas situações. Seja ela de pressão ou não, equilíbrio emocional, entre outras características. Esse tipo de avaliação normalmente é conduzido por uma pessoa experiente na área da psicologia. Então as empresas contratam psicólogos, tá? Porque os psicólogos sabem interpretar o comportamento humano. A empresa Marias, desenvolvedora de software e distribuidora de produtos de informática, fez um recrutamento de candidatos para o cargo de vendas com atendimento ao cliente. 10 foram os candidatos interessados pela vaga e que enviariam seus currículos. Após uma pré-seleção, foi definido que dos 10 candidatos, 7 seriam chamados para uma entrevista e você será o responsável por conduzi-la. Lembrando que todo o processo de entrevista deve ter um planejamento para que não tenha erros em relação ao recebimento e armazenamento das informações. Vamos lá. Deixa
descida na página. Bom, nessa página aqui vai falar quais procedimentos você deve utilizar para conduzir uma entrevista de forma agradável e eficaz. Então, uma vez que você é contratado, como que você vai conduzir uma entrevista? Tá? Da seguinte forma, para que você saiba como conduzir uma entrevista, primeiramente deve compreender que ela é feita através de pequenas etapas, que em conjunto formam uma grande fonte de informações. Você já foi entrevistado em alguma empresa? Fala aí pra gente aí a sua experiência. Como que foi essa entrevista? Pode? Eu fui na época pelo Atacadão, né? Sim. E lá eles perguntam realmente o que você falou há pouco lá atrás sobre seu histórico, né? Sobre a questão da sua formação, Sim. trabalho anteriormente, o que você trabalhava, se trabalhava com conta própria, se trabalhou em alguma empresa, se trabalhou em alguma empresa e motivo porque você saiu dessa empresa, se foi demitido. Eles avaliam tudo, né? Avaliam tudo, tudinho. E igual lá no caso eles dão muita preferência até essa questão de se você ainda não passou por nenhuma empresa, eles valorizam muito isso. Então, a Sim. questão de ser o primeiro emprego de carteira assinada, né? Mas pesquisam, eles fazem toda a pergunta sobre tudo sobre o teu perfil. E a importância muito do que você falou. Quanto mais você ser mais claro possível e atentar aos detalhes, não uma questão de você querer fazer um currículo gigantesco, né, com tantas coisas, é onde muitas vezes você se sobressai melhor. Se sobressai melhor. Porque o que acontece? Às vezes você enche demais, né? Bota muita coisa e acaba que Muita coisa, e muitas vezes não é nem você que escreve, você às vezes até alguém que te ajuda e tal, e você vai colocando e você expõe. fica E empolgado. muitas vezes na hora da entrevista, você se trava. Muitas das vezes você se perde em algumas coisas, e muitas coisas até por você não ter exercido, ou realmente você não ter ainda não ter feito, ou igual no caso de muitas pessoas que às vezes E aí acaba perdendo a vaga, né? mente, Porque não foi né, sincero. para poder coisa. E igual eles falam, e uma coisa que pega muito a pessoa muitas vezes é a parte da escrita, né? A primeira etapa é planejamento. Nessa etapa você deve, primeiro, estudar e conhecer muito bem o cargo a qual a vaga compete. Através do estudo de perfil de cargo feito durante a primeira aula, é fácil analisar o cargo pelo qual os candidatos estão disputando. Depois, elaborar quais questões e como serão tratadas durante a entrevista. Então você vai ter essa incumbência, né, de pegar as melhores questões que mais têm a ver, mais irão ajudar no processo para selecionar um profissional. Depois você vai criar um cronograma e enviar aos candidatos a data, a hora, o local da entrevista, né, aonde que é o endereço, para que as pessoas possam se dirigir ao local da entrevista. Lembre-se, o objetivo desse planejamento, é de não se surpreender com possíveis contratempos durante a entrevista. Portanto, atente-se a cada detalhe. Na segunda etapa, é a etapa da recepção dos candidatos. Então nessa etapa, você vai receber cada um dos candidatos sem demonstrar qualquer tipo de intimidade, independente de o candidato ser conhecido, amigo ou parente. Todos os candidatos devem ser tratados igualmente. Posicionar um ambiente descontraído para reduzir o grau de desconforto, né? E aí os candidatos estarão tensos, pois sabem que para conseguir o cargo deve causar uma boa impressão desde o primeiro momento. Por esta razão, um ambiente tenso, pesado. Você deve proporcionar um ambiente descontraído, tá? Um ambiente descontraído,
e para reduzir o grau de desconforto. Então o candidato ele precisa estar ali confortável, ele precisa estar bem, né, para poder falar e interagir com você. Se ele se sentir nervoso, pressionado, mesmo que ele seja um bom profissional, ele pode se sentir um pouco intimidado, né? Porque existem profissionais que trabalharam de repente numa outra empresa, mas nunca passou por um processo de seleção, nunca passou por um processo de entrevista, de entrevistar ninguém. Os candidatos estarão tensos, pois sabem que para conseguir o cargo devem causar uma boa impressão, desde o primeiro momento. Por esta razão, um ambiente tenso e pesado pode. Vamos dar continuidade aqui. Um ambiente pode fazer com que o selecionador, no caso você, perca informações importantes sobre o candidato. Terceira etapa: definir os objetivos da entrevista. Apresentar de forma simplificada os objetivos e como será conduzida a entrevista. Durante a entrevista, a empresa procura conhecer melhor cada candidato e analisar se é compatível com as exigências do cargo. E também passar a cada um dos candidatos um pouco da cultura da imprensa, para que assim eles também possam analisar se é exatamente esse tipo de empresa e ramo para a qual desejam trabalhar. Muitas vezes o candidato está afobado, ele quer trabalhar, depois ele entra na empresa e ele observa que aquilo não tem nada a ver com ele. E aí é ruim por quê? Porque ele de repente está precisando do dinheiro, né? E aí ele fica desempenhando aquela atividade de qualquer forma, sem ser produtivo, sem ter aquele comprometimento com o trabalho, e isso acaba fazendo mal para ele, porque isso vai gerar um transtorno para ele, um mal-estar, e claro, para a empresa também. Então, isso tem que ficar claro na entrevista. Olha, você já teve. E aí a importância de saber se ele já trabalhou em um ambiente parecido com esse. Isso está acontecendo lá agora, com um dos candidatos que foram contratados. Porque, é igual a questão, assim, igual no meu caso. No meu caso, eu me formei, né? Parte de segurança. No caso desse candidato, ele, além de formado, ele já trabalhou na área. Ah, Então, quer dizer, entendi. aí quando você vai para uma apreensão de perdas, que é uma segurança, mas é uma segurança interna, e muda É diferente, algumas né? É o questões, contexto é diferente. você se depara ali e você vê, nossa, não é assim, não é da forma que eu pensava, é totalmente diferente. E acaba até assim, em certos momentos você pegando um pouco de administração, aquela coisa toda, então muda. E realmente a pessoa leva aquele baque e pensa que é uma coisa e outra, fica meio balançado assim, mas aí tem a questão precisando, né, e tenta relevar. A quarta etapa é desenvolvimento da entrevista. Após recepcionar os candidatos à entrevista em si, terá início. É neste momento que serão utilizadas as questões elaboradas, durante a primeira etapa deste processo. Nessa etapa, o selecionador, no caso você, deve ter em mente os seguintes objetivos: iniciar a entrevista com perguntas simples, confirmando alguns dados pessoais e também profissionais descritos no currículo. No caso da entrevista ser coletiva, ou seja, com todos os candidatos juntos, o momento da autoapressão deve ser utilizado também como forma avaliativa, atendendo-se à forma como cada um dos candidatos age ao apresentar-se. Depois, desenvolver perguntas de forma simples, direta e com naturalidade. Depois, atentar-se a tudo que o candidato diz, lembrando-se de não demonstrar espanto com as respostas, mesmo que seja algo inesperado. Então você tem que estar ali controlada ou controlado, né? Quando a entrevista é coletiva, pode haver duas pessoas conduzindo-a. Então pode ser que você na empresa esteja conduzindo, né? Uma pessoa que trabalha na administração, o psicólogo também pode estar ali ajudando nessa etapa de entrevista. Mas aqui
no nosso material nós temos uma dica. Para manter o clima descontraído e sem pressão, procure não fazer anotações ou registro durante a entrevista, a não ser que a entrevista seja levantamento de dados e quando os dados dos candidatos estiverem à disposição. Então, é aquela questão, né? Você está falando com a pessoa, você está ali escrevendo, a pessoa fica assim, nossa, o que será que ele está escrevendo ali? O que será que ela está escrevendo ali? Será que ela está fazendo a minha avaliação agora? Será que a avaliação não está positiva? Né? Então, primeiro você conversa, confirma só os dados, mas evita de ficar escrevendo para não deixar o candidato ou a candidata nervosa. Quinta etapa, finalizando a entrevista. De forma discreta, informe ao candidato que a entrevista está acabando. Uma última pergunta, ou finalizando, gostaria de saber? Aí você pergunta para ele, olha, uma última pergunta, tá? Estamos finalizando, você gostaria de saber? Sexta etapa, encerramento da entrevista. Nessa etapa você vai estar finalizando. Agradeça a cada um dos candidatos pela presença e disponibilidade. Procure não fazer avaliações ou comparações na frente dos candidatos. Isso pode causar desconforto. Ninguém gosta de ser comparado, né? Informe ao candidato quais serão os próximos passos, uma ligação ou outro tipo de avaliação para que ele não saia sem informação. Tá? Criar um relatório com todas as informações obtidas durante a entrevista, logo após seu término, para que não corra o risco de perder ou esquecer algumas informações. Seguindo corretamente as etapas básicas descritas acima, os resultados de sua entrevista serão as melhores possíveis. E aí nós temos aqui provas e testes. As provas e os testes são avaliações utilizadas para analisar os conhecimentos teóricos e as quais habilidades práticas o candidato possui para exercer o cargo que se encontra à disposição. São mais utilizados para os cargos que exijam domínio em determinada técnica ou conhecimento específico. Além deste tempo específico sobre o conhecimento, há também testes psicológicos nos quais a avaliações é desenvolvida de forma a conhecer e analisar características como temperamento, ética, personalidade, caráter, se a pessoa é motivada, se a pessoa tem interesse ou é desinteressada, se a pessoa é calma e agressiva, né, e necessidades, etc. Então, o psicológico conta muito. Não adianta botar um mega profissional que na primeira vez que tiver sob pressão ele vai sair chutando, quebrando tudo, empurrando todo mundo e arrumando problema. Então tem que ser uma pessoa equilibrada, né? Esse tipo de avaliação é indicado na grande maioria nos casos da seleção pessoal, pois sua realização tem como objetivo assegurar que os possíveis desvios de comportamento não interfiram decisivamente no desempenho de cada candidato, na integridade física das pessoas e principalmente na imagem da organização. Tudo que você faz, né, você não está representando você está representando a organização que você faz parte. Então tem que ter muito cuidado com o que fala, né, a abordagem como é feita. Aí nós temos aqui, palográfico. É um método utilizado para avaliar a personalidade do candidato, onde este perfil de personalidade é obtido através da análise de traçados. Grafológico. Avalia a personalidade através da escrita. Olha que legal, hein? Por meio da sua escrita, você mostra para as pessoas quem você é, né? Um estudo só da escrita. E o psicólogo ele é apto a isso, a analisar. É possível, através desse teste, conhecer as características pessoais do candidato, bem como a evolução de sua personalidade, sendo necessário para isso possuir amostras descritas em diversos momentos da vida de cada candidato.
Então, nervoso. Escreveu rápido demais, comeu letra, né? Triste. Escreveu muito devagar, as letras pequenas, tudo isso vai ser avaliado. Tem uma autoestima elevada. Letras são grandes, né? Tem gente que escreve aquelas letras grandonas, firmes. Escreve subindo. Pode ser que seja uma pessoa que tenha metas, né? Que quer crescer. Escreve caindo. Uma pessoa que não tem muita meta, muito objetivo. O que vier tá bom, se crescer, cresceu, se não crescer. Então são vários testes que são realizados na grafologia. Teste de QI. Teste que denomina o nível da inteligência de cada candidato, através de questões bem elaboradas e que requer um alto nível de lógica para serem respondidas. E também tem as dinâmicas, né? Dinâmicas são os processos nos quais os candidatos são submetidos a diversas situações relacionadas com as situações que irão encontrar durante o trabalho no cargo disponível da organização. A atuação dos candidatos irá possibilitar uma observação sobre as suas características, juntamente com os demais testes e as informações obtidas permitem a realização de um prognóstico sobre a futura atuação do candidato. Então, geralmente, nessas entrevistas as dinâmicas, a dinâmica em grupo, para saber se ele tem aptidão para trabalhar em equipe, ou se ele vai ser autoritário naquela dinâmica, só ele vai querer fazer, ou ele acha que a equipe pode ficar todo mundo sentado que ele dá conta do recado sozinho. Então, assim, o nosso comportamento fala muito, né? Fala demais. E aí nós temos aqui, ó, exemplos de dinâmicas. Tiro pela culatra. Durante esta dinâmica, o selecionador deve entregar um papel e uma caneta a cada um dos candidatos e pedir que eles definam uma tarefa para que o colega e a sua direita execute. Porém, assim que todos os candidatos já tiverem definido a tarefa, o selecionador dirá que há uma nova regra. Cada pessoa deve executar a tarefa exatamente como havia definido que fosse feita pelo colega da direita. Trata-se de uma dinâmica muito utilizada para quebrar o gelo entre os candidatos e também o selecionador. Embolado. Nesta dinâmica, é proposta uma maior interação entre os participantes e também a facilidade de observar a capacidade de liderança, improviso, socialização, paciência e liderança dos candidatos presentes. Cria-se um currículo, sempre lembrando que cada candidato deve gravar bem o candidato e a sua direita e também o candidato à sua esquerda. Logo após, é solicitado que todos larguem as mãos e caminhem aleatoriamente, passando uns pelos outros, olhando nos olhos, para que se despreocupem com a posição original e que a que se encontravam. E aí, ao sinal, né? Nós estamos aqui. Ao sinal do coordenador, selecionador, todos devem se abraçar no centro do círculo, bem apertados. Então, mantendo-se a posição atual, todos devem dar as mãos aos parceiros no início da dinâmica. E juntos, todos os candidatos devem tentar a reformular o círculo sem soltarem as mãos. Lembrando que, entre as regras, vale pular, passar por baixo, girar e saltar. O resultado deve ser que todos juntos farão o melhor para que o círculo fique totalmente aberto. Através de todos os métodos acima, é possível encontrar facilmente o candidato que será encaixado no cargo à disposição. Após a seleção do candidato correto, é necessário admiti-lo à organização. Na próxima aula você aprenderá quais os processos necessários para que essa admissão se concretize de fato. E aí aqui nós temos, para exercitar, alguns exercícios que vocês deverão fazer, tá? Questão 1.
O setor de recursos humanos da empresa Fidelix Planos fez um recrutamento de pessoal, pois necessitava de um novo profissional para o setor de informática da empresa. Através desse recrutamento, foram pré-selecionados 15 candidatos que serão enviados para o processo de seleção. Você, juntamente com o psicólogo, será responsável por essa seleção. Portanto, quais métodos e técnicas vocês utilizarão para facilitar este processo? Olha que interessante, hein? 2 está assim. Para que você conduza uma entrevista de forma a trazer bons resultados, quais são as etapas necessárias deste processo? Então aqui você vai estar colocando em prática o que você aprendeu neste módulo, como se você fosse um selecionador de pessoas. Quais são as etapas? Qual é o papel das dinâmicas dentro do processo de seleção? Dê uma olhada de uma dinâmica que seria ótima na escolha de funcionários, com característica da liderança. Atenção, não vale copiar os exemplos já existentes na apostila. Você vai criar o seu próprio exemplo.